Capítulo 3 O egocentrismo. A esta altura, surgem muitas questões. Procuraremos respondê-las aqui, sempre procedendo em profundidade, para resolver o problema do conhecimento das últimas coisas. Se em Deus o universo diz o seu Eu Sou, como também diz assim toda criatura e, por conseguinte, todo homem, seria possível então encontrarmos no termo máximo o princípio de egoísmo que existe nos seres inferiores e que é tão condenável no homem? Seria isto possível? Mas por que então o egoísmo humano é uma culpa? Por que existe? O que significa? O que busca? Será então que em Deus, o princípio centralizador unitário do universo, encontraremos o egoísmo máximo? É um fato que sem egocentrismo, desde os sistemas planetários aos organismos celulares e sociais, nenhuma unidade se mantém compacta. Portanto, o egocentrismo é necessário a todo ser. Porém, egocentrismo não é exatamente egoísmo, que possui um sentido mais de centralização com vantagem individual, de pendor separatista e exclusivista, de usurpação em detrimento daqueles que necessitam ou têm direito. O egocentrismo possui, ao invés, apenas um sentido de centralização, sem qualquer conotação separatista e exclusivista. Seu objetivo não é usurpar nada dos outros, mas sim buscar a vantagem dos elementos componentes para a conservação de um organismo inteiro, que é necessário e útil a todos. O Estado, tal como um chefe de família, pode ser utilmente egocêntrico sem ser egoísta. Se todo ser, para existir, deve dizer eu, então o egocentrismo é uma necessidade para a existência, razão pela qual não pode haver culpa em se repetir os princípios do ser, expressos no sistema do universo. Também é da lei que cada fragmento conserve interiormente a natureza do esquema segundo o qual o todo uno é construído. Então, por que egoísmo é culpa? Procuremos compreender. Egoísmo e altruísmo são termos relativos ao grau de extensão que o eu cobre com o próprio amor e compreensão. Se de um lado o egoísmo é o amor exclusivo em relação ao próprio eu e a mais nenhum outro, por outro lado, o altruísmo absoluto, que renuncia a tudo, inclusive a si mesmo, sem qualquer vantagem para um dado ser ou grupo de seres, é loucura, é suicídio. Ambos os extremos constituem culpa. A virtude consiste no altruísmo razoável, no sacrifício em favor de alguém, na dilatação do egoísmo, portanto, na ampliação do princípio do egocentrismo e não na sua supressão. A virtude será tanto maior quanto mais extenso for o campo dominado pelo amor, que é a substância da lei. Efetivamente, o egocentrismo máximo do sistema em Deus nada mais é senão um egoísmo que cobre todo o universo, dilatado assim infinitamente no amor capaz de abraçar e defender todas as criaturas, até o ponto de considerá-las como partes integrantes de si mesmo e de se sacrificar por elas. Eis como se opera a abertura progressiva da concha do egoísmo para o altruísmo, sendo essa a finalidade da evolução, que consiste exatamente na confraternização, para unificar os fragmentos do uno e assim reconduzir os seres à unidade no centro,
em Deus. O egoísmo poderia então significar egocentrismo involuído, fechado e limitado em si mesmo, enquanto o altruísmo significaria egocentrismo evoluído, aberto e expandido no todo. Efetivamente, o primeiro é separatista, desagregador, centrífugo. O segundo é unificador, agregador, centrípeto. O primeiro afasta-se de Deus e o segundo avizinha-se de Deus. Pode-se explicar o egoísmo historicamente, sendo o resultado da fragmentação do uno em tantos outros eus menores, separados e separatistas. Como veremos, o egoísmo é qualidade necessária à existência do ser involuído, que no nível em que se encontra, necessita revestir-se desta forma de personalidade separada egoisticamente, em guerra com todos, ignorando a superior fase orgânica que poderá irmaná-lo aos semelhantes em unidades maiores. Esse tipo de egocentrismo, embora biologicamente justificável, somente se justifica para o passado, pois tentar prolongá-lo no futuro irá se tornar cada vez mais condenável como egoísmo separatista, porque a evolução leva a humanidade a um mais vasto egocentrismo coletivo. É assim que o egocentrismo separatista, sendo uma forma de utilidade biologicamente superada, não poderá reaparecer senão sob um aspecto cada vez mais retrógrado e antivital, tendo cada vez menos razão de existir na sua forma exclusivista e agressiva. Também será cada vez menos justificado, porque deixou de ter função biológica. Em Deus, o egocentrismo representa um egoísmo tão amplo que abraça todas as criaturas, tudo o que existe, de modo a coincidir com o máximo altruísmo. E quanto mais o ser evolui, tanto mais o seu egocentrismo tende a se aproximar do egocentrismo de Deus, daquele egocentrismo que todo ser sente em relação aos elementos componentes do próprio organismo, e que é necessário para mantê-los todos compactos em unidades em torno do eu central, a alma do sistema. O egocentrismo de Deus, portanto, é um egocentrismo perfeito, constituído não por egoísmo separatista e exclusivista, como o dos seres inferiores, mas sim por amor, que reforça essa fundamental lei do ser, porque Deus é o centro, mas não para sujeitar, e sim para atrair, não para absorver, e sim para irradiar, não para tomar, e sim para dar. Se os eus menores, por sua vez, têm necessidade do seu egocentrismo menor para manter o seu sistema menor, eles também encontram nesse egocentrismo o limite de seu próprio ser, dentro do qual estão fechados, pois esse limite forma o horizonte da sua existência e compreensão, sendo que somente pela evolução o ser poderá superá-lo, ampliando-o em outro mais vasto. Assim é a íntima estrutura do sistema do universo. O grande modelo é Deus, que todos os seres, inclusive o homem, devem seguir. Deus encontra-se no núcleo do sistema, centralizando tudo em si, para tudo irradiar de si, e as criaturas devem existir à sua imagem e semelhança, como outros tantos núcleos menores que irradiam para sistemas menores. Assim, hierarquicamente, cada um, segundo o grau de evolução atingido, cobre uma extensão maior ou menor, conforme o seu raio de ação, de todo o sistema.
Esse é o modelo central, essa é a lei do sistema. Certamente, a criatura é livre e pode, portanto, agir de modo contrário a essa lei, mas também é absolutamente certo, por essa mesma lei, que nesse caso todo o sistema volte-se contra a criatura para esmagá-la, como a um inimigo. A grande corrente da vida vai no sentido contrário e em prejuízo de quem pretende inverter a rota do ser. Ela o coloca frente ao dilema de voltar a se harmonizar com a lei, enquadrando-se de novo nela, ou ser eliminado. E os salutares golpes da dor, ainda que atenuados pelos impulsos de amor, não cessarão enquanto não se tiver conseguido a correção ou a destruição do ser, que é livre para violar a ordem, mas somente em seu dano, mas que não tem nenhum poder para dobrar ou anular as leis da vida. Eis as razões remotas que explicam e impõem o ama o teu próximo do Evangelho. Hierarquicamente, a unidade do sistema, dada por esquemas únicos, repetidos em todos os níveis, impõe que o mais sábio e poderoso, por se encontrar em um nível mais elevado, deve irradiar para os inferiores de nível mais baixo, assim como aqueles dos níveis elevados recebem dos que se encontram em níveis ainda mais elevados do que eles, mais próximos de Deus. Assim, através da desigualdade, obtém-se a justiça. Recebe dos irmãos maiores quem dá aos seus irmãos menores. Quem mais possui, mais deve dar. Quem menos tem, mais deve receber. Eis a perfeita justiça alcançada pelo amor, respeitando as necessárias diferenças e desigualdades que exprimem a posição atingida, cada um com sua fadiga e vontade de subir. Uma justiça atingida sem nivelamentos forçados, que podem constituir mutilações para os mais evoluídos e apropriações indébitas para os inferiores. Eis a função da divina providência já estudada alhures. Assim, compreende-se o Evangelho quando ele diz que não ganha a própria vida quem a conserva egoisticamente para si, mas somente quem a dá aos outros. Recordemo-nos que somos células de um grande organismo e que nenhuma célula pode crescer vivendo isolada, pensando exclusivamente em si mesma e em seu próprio benefício, mas somente pode crescer coligando-se com as outras células a favor do organismo inteiro. Uma célula absolutamente egoísta representa em qualquer organismo um germe revolucionário, uma revolta à lei do todo, uma atividade perigosa que é logo sufocada no interesse geral, um cidadão rebelde que urge ser expulso da sociedade. E assim é a grande parte da moderna humanidade materialista, para quem o egocentrismo é egoísmo separatista e exclusivista de cada um contra o próprio semelhante. É justamente esse tipo biológico que as leis da vida procuram isolar como um cancro ou tumor para destruí-lo. Com o próprio egoísmo, ele desejaria paralisar o livre fluxo da vida, indo contra a divina lei de amor. Mas a vida o coloca numa encruzilhada, ou seguir a rota da lei, ou ser esmagado por ela. O homem moderno não conhece esses princípios e, por isso, age como uma célula que busca viver exclusivamente para si, isolando-se da corrente de todo o funcionamento orgânico do qual faz parte. Para quem compreendeu a vida, isto é simplesmente uma louca pretensão de quem ignora tudo.
mas o sistema tem como seu centro Deus e não o homem, sendo que ninguém pode alterar a realidade dessa estrutura do universo. Assim, quando um centro menor, fazendo mau uso da liberdade, busca agir contra o todo, então os impulsos do conjunto orgânico ficam contra ele, para expulsá-lo do sistema. Veremos dentro em pouco como pode surgir essa atitude rebelde das criaturas e quais as suas consequências. Compreende-se dessa forma como o mundo de hoje, baseando-se no egoísmo, esteja completamente fora da rota. Os métodos mais seguidos para a conquista da riqueza representam, mesmo do ponto de vista utilitário, um grosseiro erro psicológico. Acumular com exclusivismo egoísta significa caminhar contra a maior corrente da vida, agindo em prejuízo próprio. Significa pôr-se em posição invertida, não obtendo senão resultados negativos. E quanto mais porfiadamente o homem lutar nessa direção, buscando vencer por ela, tanto mais se afastará das fontes do ser para se perder no deserto em que será isolado pelas forças da vida, que se arredarão dele como de um pestilento. Deus é amor e sempre dá. A divina corrente do todo está baseada no princípio do dar. Agindo ao contrário, o homem pretenderia se opor a esse princípio, erguendo uma muralha com o oposto sistema do tomar. Porém, não é a muralha que paralisa a corrente, mas sim a corrente que destrói a muralha. Não está a nossa economia, porventura, baseada naquele princípio de dou para que tu me des? Se a balança da justiça apresenta-se assim, isto significa egoísmo, porquanto, abre aspas, eu não darei se tu não me deres. Se não tiveres para dar, morrerás, o que não importa para mim. E se não deres, eu não darei. Fecha aspas. Este princípio de compensação, que são as bases reconhecidas da economia vigente, constitui a mais fiel manifestação do egoísmo. Se esta é a atitude da alma, que salvação podem realizar os sistemas econômicos que se erguem sobre tais bases? Uma economia desse tipo, em face das mais profundas leis da vida, éticas e espirituais, das quais é ilusório querer se furtar em qualquer procedimento nosso, resulta negativa também em sentido utilitário, sendo, portanto, contraproducente. Efetivamente, o mundo econômico-financeiro não passa de uma série de crises em cadeia, que formam uma única perene crise insanável, porque ela não se origina de um particular momento ou posição, mas sim de todo o sistema. Por que, então, o homem se comporta assim, em vez de sair dessa posição falsa? Simplesmente porque a grande massa humana é involuída e não compreende esses erros psicológicos. Além disso, uma vez que já se tenha tomado uma direção, é muito difícil inverter a rota. E trata-se aqui justamente da evangélica inversão dos valores, para colocar no topo da escala os valores espirituais e, no fundo, os materiais. Mas hoje se verifica o inverso, pois no topo estão colocados os valores materiais e não os espirituais, que o tipo biológico dominante na Terra, por não se encontrar ainda evolutivamente sensibilizado, é incapaz de perceber e apreciar. Ele corre atrás dos valores fictícios do mundo sensório e corporal,
ao invés de buscar aqueles mais consistentes do mundo espiritual e da alma. O tipo dominante não consegue ainda compreender esse novo hedonismo para poder se apoderar dele em seu benefício. A nova vida é do bem, que opera honestamente, sem enganar, pedindo antes o trabalho para depois dar a recompensa. O homem ignorante prefere as vias do mal, que age desonestamente, enganando, prometendo dar muito e até mesmo dando logo alguma coisa sem nada pedir, para depois retomar o que deu e não dar o que prometeu. O caminho feito de mentira é mais atraente para aqueles que acreditam ser bastante bravos para bular as leis da vida, atitude que leva a cair facilmente numa armadilha. Cada um, segundo a própria psicologia, atrai e obtém o que merece. O homem comum, imerso em um mar de mistérios, não sabe se orientar, detendo-se nos efeitos imediatos. No altruísmo, ele vê um sacrifício tangível, próximo, real. Vê um perigo para si e para os seus, razão pela qual considera um dever arrebanhar o mais que pode para si e para os seus. Em face do altruísmo, ele recua exclamando, abre aspas, e quem me garante a vida? Fecha aspas. O assalto permanente que sofre da parte do próximo, a quem ele deveria amar como a si mesmo, justifica em parte essa sua atitude, que exigiria heroísmo para ser invertida. Realizar isso exigiria não apenas dar o seu sacrifício imediato, mas também lutar sozinho para se manter, indo contra toda uma corrente contrária formada pela sociedade humana. Todavia, para o homem altruísta, ocorre algo que bem raramente se tem em conta na Terra, dado pelo fato de ter ele uma grande força em sua defesa, pois ao ser espoliado de tudo, resultado para quem, não sendo egoísta, não ataca nem se defende em meio a uma guerra de egoísmos, ele acaba atraindo as forças da vida, que acorrem a fim de salvá-lo. Estas forças não são utopia. Elas regem o mundo e acorrem esse homem porque ele personifica a vontade e o maior interesse da vida, que é a evolução. Mas, para compreender isto, é necessária uma sensibilização moral e psíquica que não existe na maioria, uma orientação conceitual exata, através da qual se tenha compreendido o funcionamento orgânico do universo, uma prova resultante do controle experimental de toda uma vida. Na realidade, existem funcionando inúmeras forças que a maioria ignora. Para o sensibilizado por evolução, Deus é uma realidade sensível. O caminho para se aproximar dele, suprema alegria, consiste na progressiva dilatação do próprio egocentrismo no fraterno amor evangélico, que denominamos altruísmo. Esse é o método de ascensão para a felicidade, porque assim, voltando-se para trás a fim de orientar as criaturas irmãs, o homem segue o exemplo divino e encurta as distâncias entre si e Deus. Quando o ser, agindo assim, decide funcionar segundo a lei do todo, dispondo-se a se despojar do que possui em favor do necessitado, põe em movimento os impulsos do sistema, que ele faz então funcionar em seu favor e que de alguma forma irá provê-lo e largamente compensá-lo daquilo que ele se desfez ao dar voluntariamente. Em outros termos, é ativado o princípio segundo o qual quem beneficia é beneficiado, e tanto mais beneficiado
quanto mais beneficiou. Inicialmente, pesa o sacrifício de pôr em movimento essas forças, mas o sistema, poderíamos dizer, é de uma tal precisão mecânica que, uma vez posto em ação por quem compreende e sabe, dará matematicamente resultado. Certamente é necessário ter compreendido não apenas a estrutura coletiva do organismo universal e a universal imanência de Deus, que faz tudo ser, mas também a natureza orgânica do todo, do qual cada indivíduo é uma parte que vive em relação e das relações com as outras partes. É uma célula que morre quando se isola. É necessário evoluir para se sensibilizar a ponto de perceber essa irradiação do centro, de onde Deus rege inteiramente o sistema até a sua periferia, onde nós, menos evoluídos, nos encontramos. É necessário compenetrar-se de que não existe pobreza na infinita riqueza de Deus e de que os bens são ilimitados e constantemente irradiados, estando sempre prontos a saciar qualquer possível necessidade. Deste oceano, no entanto, o ser não poderá captar para si mais do que lhe permite a sua capacidade receptiva, que é dada pela sua evolução, pela sua aderência ao sistema, pela aderência à lei, pelo atendimento à vontade de Deus. É necessário, portanto, que ele funcione de acordo com a lei, agindo com amor, que ele saiba irradiar, dispondo-se a dar, para aplicar assim a norma evangélica do ama o teu próximo. O problema está em saber acionar os impulsos do sistema, de modo a pôr em movimento essa irradiação. Se soubermos abrir as janelas de nossa alma, seremos inundados por essa irradiação. Mas, para economizar o esforço de abri-las, sempre desconfiados, fazemos prudentemente os nossos cálculos utilitários a fim de não arriscar nada. Então nos encolhemos num canto e permanecemos assim no quarto escuro e frio de nós mesmos, disputando com o vizinho, embora lá fora tudo exista num exuberante jorro de vida, o pouco de luz ou de calor que mesmo assim flui para dentro. Mas assim é o nosso mundo, onde as maiores guerras são feitas para disputar o que já possuímos de uma infinita riqueza, mas tão somente conseguem destruir o que já se encontra em nosso poder. Desta forma, encerramo-nos em uma prisão, sendo que para podermos nos evadir, bastaria saber abrir sua porta, da qual é necessário apenas recuarmos um pouco para que ela se abra. Mas o homem, aprisionado e ansioso por fugir, ao invés de se afastar um pouco para trás, avança sofregamente buscando sair, e assim, pensando em tudo, menos no que deve fazer para se libertar, impele cada vez mais a porta do lado em que ela se fecha, fazendo que o seu esforço torne cada vez mais difícil sua libertação. Isso é uma loucura, mas, para desfazer certas miragens e destruir outras tantas ilusões psicológicas, é necessário ao homem a dolorosa elaboração de milênios. O raciocínio do homem atual aparenta ser verdadeiro porque é lógico em parte, pelo menos onde ele alcança com seu conhecimento, relativo ao seu mundo concreto, que representa a periferia do sistema, mas que ele, ignorante do resto, supõe que seja tudo. Desfazer em altruísmo o próprio egoísmo é efetivamente uma perda,
mas somente periférica e apenas numa primeira fase, porque, na verdade, não é perda, mas sim ganho, pois o ser, num segundo momento, coloca-se em contato com outras forças, não periféricas. De fato, o altruísmo não é vantajoso nesse mundo quando outros seres estão dispostos a nos despojar de tudo e a se valerem de nosso sacrifício em proveito próprio, embora com evidente perda para si. E trata-se de uma perda definitiva para o involuído, que, devido às suas remotas conexões com o centro Deus, recebe apenas escassa irradiação, ficando por conseguinte empobrecido e privado de novos suprimentos. Mas dado que nos encontramos na periferia do sistema e que a maioria, em razão de sua involução, é pouco irradiada, torna-se lógica e compreensível essa posição de prisioneiro da pobreza e da dor, sem capacidade para se evadir. Não há remédio imediato, portanto nada mais resta senão deixá-lo na posição que lhe cabe, segundo o seu grau de evolução, à espera de que os golpes da vida o elaborem até que ele compreenda o mecanismo do sistema e possa, assim, fazê-lo funcionar em seu próprio proveito. É inútil querer lhe explicar tais coisas antes que ele amadureça. Elas permanecem incompreensíveis, pois não se aceita aquilo que não se merece conhecer e que somente será merecido após se ter feito o esforço para conquistá-lo. Tudo torna-se bem diferente para o evoluído. Embora desfazer o próprio egoísmo em altruísmo também signifique um prejuízo para o evoluído, ele pode enfrentar com segurança esse sacrifício, porque conhece a estrutura do sistema e sabe, por isso, o que se seguirá a esse sofrimento. Espiritualmente ligado ao centro Deus, ele não vive apenas da limitada vida periférica. Pelo contrário, este seu sacrifício de dar irradiando é justamente a força decisiva para abrir as janelas que o inundarão de sol. Este é o difícil passo para trás, o único que lhe pode permitir abrir as portas da prisão. Esta negação de si próprio em altruísmo, na periferia, é uma afirmação para o centro Deus. É uma mobilização das forças de irradiação que esperavam essa sua atitude para poder inundá-lo. E é o próprio ser livre que deve encontrar a chave e com ela abrir o mistério da evolução. Então, num segundo momento, ele será largamente recompensado e enriquecido pelo seu empobrecimento, que na realidade resume-se a perdas diminutas na zona periférica do sistema universal, a zona da matéria e das ilusões. Defrontamo-nos assim, na verdade, com um sábio cálculo utilitário que, diferentemente do outro, conduzirá à plena satisfação com segurança de êxito. Eis o raciocínio desse tipo de homem que se dirige a Deus dizendo, abre aspas, Senhor, eu dou, empobreço-me materialmente, mas com isto torno-me um instrumento que adere à tua lei, vivendo segundo as linhas de força do teu sistema. Para o triunfo do teu amor, sacrifico o meu pequeno eu. Tu sabes que agir assim na periferia, onde me encontro imerso na matéria, significa empobrecer até a morte. Mas eu não existo mais para mim, isolado, mas sim na vida universal em que tu és. Eu não quero mais a mim mesmo, mas somente a ti, em quem eu vivo.
Quero a tua lei, faço parte do teu organismo, sou uma célula dele, uma tua célula. Tu és o meu eu maior, em que agora existo. Então a minha morte não é mais possível. Compete a ti e à tua lei impedi-la, para que a vida me seja dada, pois que ao meu fraco poder de defesa eu renunciei para seguir a tua lei de amor. Não é possível que para te seguir eu deva perder a vida. Sei que a vida tem fins eternos a alcançar e que eles devem ser alcançados. Ela não pode se perder ao acaso, dependendo apenas da minha pobre defesa do momento. Seguindo-te, eu ganho a vida, mas também, se morrer, não perderei senão a minha vida menor, porque ressurgirei na tua vida maior. Fecha aspas. Assim se compreende o Evangelho de São João, capítulo 12, versículos 24 e 25, quando diz, abre aspas, na verdade, vos digo que se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, a perderá, e quem neste mundo atribula a sua vida, irá guardá-la para a vida eterna. Fecha aspas. A luta entre o evoluído altruísta e o mundo egoísta, que não se preocupa senão em espoliá-lo e explorá-lo, é terrível. A situação é tal que se procura, por todos os meios, eliminar o benfeitor, e isto exatamente por parte daqueles a quem ele desejaria fazer o bem. É poderosa a resistência que o involuído opõe a quem procura fazê-lo evoluir para a felicidade. É trágica na Terra a posição de martírio dos benfeitores da humanidade. É como querer abraçar por amor um tigre, fica-se despedaçado. Porém a vida é terrena só em parte e tão somente se exaure do ponto de vista humano. O trabalho desses homens é missão e interessa também ao céu. Se para a vida pouco interessa o indivíduo, muito a interessa, porém, a função que ele personifica, sobretudo no sentido evolutivo, a qual torna esse indivíduo sagrado, acionando forças superiores que intervêm para protegê-lo em seu sacrifício, até que a missão seja cumprida e suceda o milagre. Então aciona-se o movimento da irradiação, porque o ser não mais a mantém fechada em si, mas lhe possibilita o fluxo, tornando-se um canal que permite a divina linfa vital fluir no universo de criatura em criatura. E a irradiação está pronta para se lançar onde a passagem é livre, enquanto se desvia de onde existe obstrução. Assim, os homens altruístas tornam-se sempre mais instrumentos da lei, que nutre e exalta cada vez mais esses seus canais, os quais funcionam segundo a direção do seu sistema de forças. Tudo isto significa uma doação cada vez mais ampla, um despojamento crescente, que constitui um nutrimento sempre mais vigoroso de forças, mas que aterrorizaria o involuído. Ser irradiado significa sentar-se a uma farta mesa, significa dispor de recursos ilimitados. E o sistema é tal que quanto maior é o sacrifício em dar, tanto mais elevado é o dom que se recebe, porque desse modo sobe-se na hierarquia dos operários do Senhor, conquistando poder e sabedoria sempre maiores. Eis a estupenda realidade que está além das trevas pelas quais está ocultada do homem comum
a verdadeira estrutura do sistema. O Evangelho concorda com tudo isto, concluindo pela norma do ama o teu próximo, mas sem dar explicações racionais dessa conclusão, a qual tem sua grande confirmação no mundo atual, que por não poder compreendê-la, a considera uma utopia. Estas concepções aqui expostas pelo autor, obtidas por visão com o método intuitivo, foram submetidas a controle durante 40 anos, usando o método experimental, sem que elas, nos fatos por ele vividos, jamais encontrassem um desmentido sequer. Caso isso tivesse ocorrido, teria sido gravíssimo, porque os fatos, ainda que apenas um, teriam desmentido o Evangelho. Portanto, deve-se pensar bem agora, ao se constatar que o Evangelho, embora pareça utopia, torna-se verdade tangível, que não falha quando realmente vivido. Trata-se de novos e ilimitados horizontes, de inexplorados continentes do espírito repletos de riquezas ignoradas, de vastidões abismais infinitas sobre as quais a alma se debruça em vertigem. O homem ignorante não suspeita qual o futuro que o espera ali. Além do infinito astronômico, existe o maior infinito espiritual. Contudo, nesta terra, neste grão de areia cósmica, com que ferocidade e estupidez o homem, centelha divina, mata por um pouco de espaço e de bens, sem saber quem é e no que poderá se tornar. Final do capítulo 3.